Olá, amante do terror. Você sabe por que o medo existe? Falando de um jeito mais técnico, o medo é um mecanismo de defesa natural do nosso corpo. Ele tá com a gente desde quando a gente era praticamente primata, mais um animal vivendo na natureza com outros animais, em especial os predadores. O medo serve para te manter longe de perigos. No caso dos nossos ancestrais, o medo mantinha eles afastados dos predadores mais perigosos. Foi ele um dos responsáveis por fazer a gente ficar vivo por tanto tempo até os dias de hoje. O medo ainda acompanha a gente e ainda mantém a gente afastado de perigo. Por exemplo, você não fica na rua até muito tarde da noite, por motivos óbvios. Também não encosta numa aranha marrom, não enfia a mão no formigueiro, entre outras coisas. Mas você já parou pra pensar porque, por exemplo, você tem medo da imagem de um cachorro com dentes humanos? Por que isso é assustador? Afinal, é só um cachorro com dentes humanos. Não é como se isso necessariamente representasse perigo. Então, por quê? Existem muitas definições do que seria algo assustador ou não, até porque as pessoas são diferentes umas das outras, e o que pode ser assustador pra você pode não ser pra mim. Por exemplo, eu não tenho medo de palhaços, logo eu não consigo entender as pessoas que têm medo de palhaços. Mas eu tenho medo de mariposas, e pessoas que acham mariposas animais adoráveis não vão me entender. Só que por mais que algo assustador em si tenha significado ambíguo, existem alguns aspectos do terror e horror que são basicamente universais. Um deles é o próprio desconhecido. Eu já falei sobre o tal desconhecido muitas vezes aqui no canal, e o porquê ele é tão assustador. Ele é o medo primordial da humanidade. Ou seja, ele tá com a gente desde quando a gente se entende por ser humano. O desconhecido significa, claro, que a gente não pode controlar. E o ser humano, como um todo, tem essa necessidade de sentir estar no controle. E quando ele percebe que não tá, ele tem medo. O medo do escuro, por exemplo, é um ótimo exemplo de temer o desconhecido, porque, na época dos humanos ancestrais, muitos predadores podiam estar à espreita no escuro, prontos para atacar a qualquer momento. Mas, como não sabíamos se tinha algum perigo na espreita ou não, logo automaticamente virava algo desconhecido. Hoje, a gente ainda tem um pouco desse medo, até porque, mesmo que você não tenha medo de dormir no escuro, no seu próprio quarto, eu duvido que você entre em um lugar que você não conhece, no escuro, né? São situações diferentes, você conhece seu quarto, mas um hospital abandonado, não. Mas convenhamos, nem sempre o desconhecido é o motivo do medo que você sente quando olha para alguma coisa. Por exemplo, quando você olha para esse cachorro aqui. Alguns vão dizer que é só um cachorro, já outros vão ficar bem desconfortáveis com ele olhando diretamente para você, como se estivesse encarando a sua alma. E é justamente essa questão, a ambiguidade que coisas assustadoras trazem. Stephen King, que é considerado o rei do horror e terror, que já lançou um monte de livros que foram consideradas obras-primas nesse nicho, ele diferencia o horror e o terror da seguinte forma. O horror, para ele, se trata do sobrenatural. Como assim? Coisas que você bate o olho e imediatamente já sabe que não é natural, que não deveria existir no nosso mundo, aranhas gigantes, criaturas grotescas, seres espaciais, até mesmo construções, podem se encaixar ali no meio. Talvez até você ser pego por alguma coisa vinda do escuro, quando achava que estava sozinho. Isso é o horror. É algo físico, que você pode ver e tocar, e que por ser não natural, por ter essa natureza do desconhecido, te causa uma sensação de medo. Agora, o terror vai mais pro âmbito psicológico da coisa. É mais como uma sensação de perigo iminente do que um perigo em si. Se trata puramente da sua própria mente brincar com você. Por Stephen King, é como você chegar em casa depois de um longo dia de trabalho e quando você vai ver, parece que todos os objetos que você tinha em casa simplesmente sumiram e foram replicados. E vamos voltar para aquele exemplo que eu falei antes sobre ser pego por alguma coisa que supostamente está no escuro, no exemplo do horror. No exemplo do horror, você realmente foi pego. Agora, no terror, é mais como se você tivesse a sensação de ser observado por alguma coisa que está no escuro, só que quando você vai ver, não tem nada. Na verdade, tudo foi fruto da sua imaginação. O problema é que isso ainda permanece com você o tempo todo. Será que foi realmente só a minha imaginação? Isso é o terror, e Stephen King faz questão de enfatizar isso muito bem em todos os livros dele. Outra coisa que faz com que uma coisa que a gente veja seja considerada como algo assustador, e que inclusive é um conceito bem conhecido na internet, é o tal do Uncanny Valley, o Vale da Estranheza. O cérebro humano é muito bom para identificar outros seres humanos, justamente pela gente ser criaturas extremamente sociáveis. Logo, quando alguma coisa tenta se parecer com um ser humano, mas não 100%,
o nosso cérebro automaticamente já identifica aquilo como uma tentativa de te enganar. Só que como ele não tem certeza se aquilo que está tentando se passar por um ser humano é uma ameaça ou não, ele automaticamente já cria uma repulsa. Por causa do quê? Do desconhecido. Para quem não tá ligado nesse conceito do Uncanny Valley, imagina um gráfico com uma curva que vai para cima. Quanto mais essa curva sobe, mais parecida alguma coisa é com um ser humano, mais humanificada essa coisa é. E essa curva representa justamente não só o nível de semelhança, mas também a empatia que a gente sente quando olha para aquilo. Até que chega um momento do gráfico em que ele simplesmente despenca e sobe de novo, formando o quê? Um vale. E é nesse vale que tá tudo aquilo que é muito parecido com o ser humano, quase idêntico, mas tem alguma coisa, alguma característica facial ou corporal que faz com que você olhe para aquilo e, ao invés de sentir empatia, você na verdade sente estranheza. Aquilo é estranho para o seu cérebro e pode ou não ser uma ameaça. Só que eu acredito que isso não só valha para seres humanos como também para animais. Por que você acha que skinwalkers são tão assustadores? Não é só pelo fato de eles serem bruxas que conseguem se transformar em animais. É também por causa que você sabe que esses animais são estranhos e têm comportamentos que não condizem com aquele animal. Logo, se cria uma estranheza que leva ao medo. Por isso que o Smile Dog, que é um cachorro com um sorriso humano, causa uma estranheza tão grande. Não é só pela creepypasta em si. Porque, mesmo se você não soubesse que isso se trata de uma creepypasta, essa imagem ainda teria exatamente o mesmo efeito. Isso porque ela foi feita para isso. Um cachorro com um sorriso humano não é e nunca vai ser uma coisa natural, e nem é só pela atmosfera da foto. Se você vê uma imagem normal, com uma ambiência normal, que mostra um cachorro com, sei lá, uma dentadura humana, ainda assim vai dar a mesma sensação de estranheza. Isso porque não é algo natural, é estranho, é esquisito e até assustador. É essa ambiguidade que faz as coisas serem assustadoras. Não existe só um conceito que faz com que a gente olhe para algo e sinta medo, ou arrepios, ou até um desconforto, e sim uma ambiguidade de fatores que a gente conhece e desconhece. É por isso que o Stephen King, por exemplo, é muito bom no que ele faz, porque ele entende muito bem de todos esses conceitos e aplica eles com maestria nos seus livros. Conceitos de desconhecido, horror e terror, ele sabe como trabalhar muito bem. Eu posso usar até mesmo de exemplo as minhas próprias thumbnails. Quanto mais estranha a imagem, quanto mais gerar dúvidas, quanto mais gerar desconforto ou aflição, mais atenção ela vai chamar. Por isso, amante do terror, quando você comenta que a thumb te deu um susto, saiba que foi justamente essa a intenção. É porque o bizarro funciona muito bem. Eu quero que você comente aqui embaixo a respeito de você. O que é que te deixa com mais medo? Que tipo de coisa você olha e instantaneamente te dá arrepios? E aproveita que você vai descer aqui e já me siga nas minhas outras redes sociais, no meu Instagram e no meu Blue Sky, que é basicamente o novo Twitter. Até a próxima transmissão, amante do terror.